Olá, bom dia! Vamos começar mais uma aula de inglês e hoje a gente vai rever alguns pontos aqui das conditional sentences ou das if clause. Vamos lá. First conditional. First conditional, né? Usamos a first conditional para expressar uma situação que pode vir a acontecer no futuro, uma vez que sua condição seja cumprida. Então, para que essa situação aconteça, a condição tem que ser cumprida no presente, tá? O first conditional é formado por if, simple present. Isso, né, acontece na oração condicional, na condição. Will e o verbo no infinitivo sem o to é a oração principal, tá? É a situação que vai acontecer no futuro, tá? Além do eu, a gente também pode usar modal verbs, como é o caso do may, do might. A gente também pode usar o going to, tá? Qualquer tempo verbal no futuro, tá? Vamos ver. Aqui a gente tem alguns exemplos. First conditional. A condição ela vai estar no presente, tá? Então, sempre na frase do if, a gente vai ter o tempo presente. E a condição, né, no caso, é no futuro, tá? Aqui está dizendo que é condição no presente, mas a condição é no futuro, né? Na verdade está assim, condição no presente, condição no presente. Estranho, né? Eu acho que eles trocaram aqui. Aqui seria a condição no presente e a solução no futuro, tá? If you need help, I will be there for you. Se você precisa de ajuda, estarei lá por você, tá? Porque eles vão dizer que isso aqui seria um presente possível, né? Poderia acontecer, né? O future possible, né? Na verdade é um futuro possível. Ó. Se você precisar de ajuda, estarei lá para você, tá? If I don't have enough money, if I don't have enough money, I won't pay all my bills. Quer dizer, se eu não tenho dinheiro suficiente, eu não pagarei todas as minhas contas, tá? Uma if clause, ela também pode vir invertida, tá? E isso não vai fazer alteração nenhuma de sentido. Aqui, ó. If you need help, I will be there for you. A gente troca, vai ficar I'll be there for you if you need help. Eu estarei lá por você se você precisar de ajuda. Lembrando que nesse caso a gente não usa vírgula, tá? A gente não usa vírgula porque o if ele está fazendo o papel da vírgula, tá? De ligar as duas orações. Beleza? Beleza. No lugar de if, not, né, que é o senão, a gente pode usar o unless, tá? I won't go to Peter's party if he doesn't invite me. Quer dizer, ó, eu não irei à festa de Peter se ele não me convidar. Então a gente tem aqui um if e tem um not aqui, ó. If not. A gente pode trocar isso por unless. I won't go to Peter's party unless he invites me. Aí nesse caso, como not tem que sumir, né? A gente vai colocar o verbo na afirmativa, tá? Então, unless he invites me. Assim, eu não irei à festa de Peter a menos que ele me convide. É igual em português. Ó, também usamos o first conditional para dar avisos. Ó, if you cheat on the test, again, I will tell the teacher. Tá? Então, quando a gente for dar avisos, a gente também usa a first conditional. Muito bem.
Aqui tem umas explicaçõezinhas, tá? Que eu vou falar para vocês. Aqui, ó. If clauses, factual conditionals. Esse material, na verdade, é um material do ensino médio, tá? Que tem uma explicaçãozinha bem legal aqui do if clause. Eu peguei para aumentar, né, o nosso conhecimento na matéria e tá? Para não ficar sempre ali no livro, né, aquela explicação ali, a gente veio um pouquinho para cá. Conditional sentences can express a factual condition or an imaginary condition. Então, primeiro, a gente está vendo a factual, que é uma condição real, né? Ela pode acontecer, como a gente viu na explicação, né? Isso vai depender do presente, tá? In case of factual conditionals, the expected result, quer dizer, o resultado esperado, né? What happens in the conditional, in the condition occur is expressed in the result clause. Então, o que a gente espera que aconteça é expresso, né, na oração principal, que é na result clause. In unreal conditionals, the result clause brings the unreal result of the conditional, of the condition. Nas orações irreais, né, que a gente vai ver que é a second conditional, o resultado, né, é a oração que mostra o resultado, que seria a oração principal no caso, né, ela traz o resultado irreal da condição. In this chapter, quer dizer, nesse capítulo a gente vai ver as factuais, né? Então aqui, vamos lá. Present factual conditionals, que é a first conditional que a gente já conhece. A gente tanto pode usar present continuous na if clause, tá? Como a gente pode usar também o simple present, que a gente já tinha visto, tá? Então o que vai acontecer aqui? Na result, que é a oração main clause, né? Na oração principal, a gente vai ter aqui, ó, simple present. Vai ficar assim, ó. If you are having headaches every day, you need to see a doctor, tá? Lembrando que o simple present ele pode servir como ação futura, né? Ó, você precisa ver um médico. Aí, nesse caso, a gente usou aqui o need como uma intenção futura, né? Mesmo ele estando no simple present. Aqui embaixo a gente tem simple present com modal verb ou com imperativo. O imperativo, na verdade, é zero conditional, né? If he é porque aqui tá tudo junto, primeiro e segundo. If he is from Mexico, he speaks Spanish. Ó, se ele vai para o México, ele falará espanhol. Não, ele fala espanhol, né? If you travel abroad, you must have a valid passport. Então, se você viajar para fora do país, perdão, gente, hoje o dia foi puxado. Se você viaja para fora do país, você deve ter um passaporte válido. Simple present com imperativo. If you have any adverse symptoms, stop this medicine. Então, se você tiver algum sintoma adverso, pare este medicamento. Tá? An interrogative sentence is also possible. A gente também pode transformar a frase numa pergunta. Tá? Vai manter ali, ó, simple present. A gente viu aí que essa é a zero conditional. Como eu falei para vocês, tá? Essa explicação eles pegaram as duas, tá? A first e a zero e jogaram juntas, tá? Ali, ó, if you need a rest, why don't you go home? Pessoal, se você precisa de descanso, por que você não vai para casa? Tá? Então aqui, why don't you go
It's a question. É uma pergunta. E aí, no caso, a gente usou simple present, tá? Imperatives in the result clause is used to give instructions. Quando a gente usa o imperativo, né, da zero conditional na oração, né, na main clause, né, na oração principal, isso é usado para dar instruções, comandos ou convites, que aí vão depender de certas condições. The order of the clauses, a ordem das orações vai ser assim, ó, if clause, result clause, ou result clause, if clause. Então, pode inverter, tá? Doesn't change the meaning of the sentence. Então, essa inversão não vai mudar o significado da frase, tá? You need to be persistent if you want to be an actor. Se você precisa, né, ser persistente se você quer ser um ator, tá? Future factual conditionals. Então, aqui no caso, seriam o futuro, né? Futuro real. Vamos lá. A if clause no simple present, a gente vai ter o future com will, be, going to e modal verb. Então, if the water is heated, it will evaporate. Então, assim, se você esquentar a água, né? Se a água estiver quente, ela evaporará. If you go to bed early, I will wake up early. No, sorry. If I go to bed early, I will wake up early. Se eu for para a cama cedo, eu irei dormir cedo. Ou eu irei acordar cedo, perdão. Com going to, if he travels to US, he's going to improve his English. Se ele viajar para os Estados Unidos, ele vai melhorar o seu inglês. Tá? Com modal verb, if you want to learn English, you must study. Se você quer aprender inglês, você deve estudar. Bom, a mesma coisa com interrogative sentence, ela também é possível. Aqui, ó. Will you keep a secret? Você manterá um segredo se eu te contar? Assim, will you keep a secret if I tell you one? Tá? Attention. Although if clauses refer to the future, we always use the simple present in them. O que acontece? Mesmo a frase se referindo ao futuro, nós iremos usar o simple present para indicar esse futuro. The order of clause doesn't change the meaning of the sentence. De novo, a ordem das orações não muda o significado das frases, tá? If it doesn't rain tonight, I'll go to the beach. I'll go to the beach on Saturday if it doesn't rain, tá? Então, assim, se não chover hoje, eu irei à praia. Eu irei à praia no sábado, se não chover, tá? Mesma coisa. Agora a gente vai para a second conditional. Just a moment. Voltamos agora com a segunda parte, com o second conditional, tá? Second conditional. Usamos o second conditional para expressar uma situação imaginária, improvável e impossível de acontecer e suas possíveis consequências. O second conditional é formado por if, simple past, plus would. Então aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente vai usar o if junto com o if ou simple past, e na oração principal a gente vai usar o would, que é o verbo, né, o condicional. If I found a wallet, I would return it to the owner. Se eu encontrasse, agora é passado, tá? Se eu encontrasse uma valise, né, uma pasta, I would return
to the owner. Eu entregaria ao dono. Então, aqui, ó, encontrasse, retornaria, devolveria, tá? Então, agora deu certo aqui, ó. Condição improvável. If plus simple past. Aqui, ó. A condição improvável é essa. E aqui é o resultado imaginado. A gente vai ter que usar would. Aqui, ó. If I won the lottery, I would donate some money to charity. Então, assim, se eu ganhasse na loteria, eu doaria um dinheiro para a caridade. If I didn't have to study, se eu não tivesse que estudar, I would go to the beach now. Eu iria à praia agora, tá? Assim como no first conditional, a if clause pode ser invertida também sem alteração de sentido no second conditional. Eu poderia botar assim, ó, I would go to the beach, né? Eu iria à praia. If I didn't have to study, se eu não tivesse que estudar. O sentido é o mesmo, tá? No second conditional, podemos usar was ou were para I, he, she, it. Os americanos, eles preferem usar were, tá? Porém, usamos sempre were, ali, ó, viu? No inglês formal. Geralmente, o was seria informal. Então, aquela música, né? If I was a rich girl, ela não está errada, tá? Por ser uma música, por ter uma licença poética, então a gente usa was, beleza? Agora, língua formal seria o were, né? Como ó, if I were a boy. Então, nesse caso, está certo, tá? Ó, if I was unethical, I would accept bribes. If I were unethical, I would accept bribes. Então, note que a gente tem was no primeiro, were no segundo. Não está errado. Isso vai depender do contexto. Se o meu contexto é informal, eu posso usar o was. Se o meu contexto for formal, eu tenho que usar o were. Tá? E aí a gente volta lá para rever aqui. If clauses, unreal conditionals. Essas orações, né, com o simple past e o would, elas vão indicar situações irreais, improváveis, tá? Então é isso que está falando aqui, ó. Ela tem uma ordem, né, uma estrutura, que é a if clause, mais a result clause, que é a main clause aí no caso, é a oração principal, tá? Can express a factual conditional or an imaginary, né? Então aqui está explicando que as orações condicionais elas podem expressar uma condição real ou uma condição imaginária. Na primeira parte do vídeo, eu ia falar na aula passada, na primeira parte do vídeo a gente viu que as orações estavam expressando a factual condition. Então ela estava expressando uma condição real. Essa segunda parte do vídeo a gente vai ver an imaginary, né? Que é um futuro, uma condição imaginária, tá? Então aqui, ó, present and real conditionals. Present and real conditionals show unreal or impossible conditions. In this kind of sentence, the result clause brings the unreal result of the condition. Tá? Então, nesse caso, igual a outra, a oração principal ela vai trazer o resultado da if clause, tá? Que é a da condição. Então, eles falam present real, tá? Que seria um presente real ou presente impossível, tá? Mas mesmo assim a gente precisa usar o verbo no simple past e o would, tá? Então vai ficar assim, ó. A if clause a gente vai usar simple past. A result clause, tá? A gente vai usar o would, que é a main clause. Então vai ficar desse jeito aqui. Ou podemos usar
could, tá? Que é um verbo modal do passado. É assim, ó. If I met you, I would invite you for the presentation. Se eu te encontrasse, eu convidaria você para a apresentação, tá? A de baixo é com wouldn't. If she were smart, se ela fosse esperta, she wouldn't miss that opportunity. She wouldn't miss that opportunity. Então ela não teria perdido aquela oportunidade. If they had tickets, they could sell them to us. Se eles tivessem ingressos, eles poderiam vendê-los para nós, tá? An interrogative sentence is also possible. Então, é sempre possível uma frase interrogativa. O que a gente vai fazer? Botar o would no início da frase. Ó. Would you travel if you were sick? Você viajaria se estivesse doente? Yes, I would. No, I wouldn't. Tá? Attention. Simple past is used when in the if clause. However, the meaning is present, not past. Então, mesmo o significado da frase ser presente e real, tá aqui, ó, present or real, a gente vai ter que usar os verbos no passado, tá? In formal, né, in the formal way, or in the formal language, né, na linguagem formal, were is used for all subjects. Então, para todos os sujeitos, a gente usa were, tá? If I were him, I would take care of those dogs. Então, se eu fosse ele, eu tomava conta daqueles cachorros, tá? The order of the clauses doesn't change the meaning of the sentence. If I had a passport, I would travel abroad. I would travel abroad if I had a passport. Então, a gente tanto pode fazer de um lado quanto de outro aí, né? Assim, ó, se eu tivesse um passaporte, eu viajaria para fora do país. Eu viajaria para fora do país se eu tivesse um passaporte. To give advice, we can also use if I were. Então, para dar um conselho a alguém, a gente vai usar if I were. If I were you, I would study art. Só se eu fosse você, eu estudaria arte. Agora, essa aqui é a third conditional. Vocês não aprendem no nono ano, não. Tá bom? Valeu, pessoal. Eu vou deixar lá os exercícios para vocês. Muito obrigado. Até a próxima aula. Beijo.